Olá, meus amores, estamos aqui hoje na TV 4, seu canal de TV independente. Hoje no quadro Quem é Você? E hoje nós estamos trazendo aqui no quadro Alexandre, hoje que é o tenente-coronel responsável pela nossa região de Porto Seguro, Belmonte, Cabralha e o nosso distrito, como Arraial da Ajuda, Trancoso, Caraíva. Ele que vem fazendo a diferença na nossa região, ele que é um cara super articulado, trabalha em rede, um cara super querido pela população. Hoje eu estou entrevistando Tenente Coronel Alexandre. Que honra tê-lo aqui, contar um pouquinho da sua história. Quem é Alexandre? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, pelo convite, né? Muito feliz pelas palavras e muito feliz por estar aqui em Porto Seguro, né? Alexandre é um policial militar, oriundo também de família tradicional policial militar. Eu sou a terceira geração de oficiais na corporação, né? Tenho meu pai e meu avô, né, que me antecederam nessa missão. Tenho um irmão também, que é tenente-coronel. Então a família vive essa questão da segurança pública há 3 gerações. Então eu posso dizer que eu sou vocacionado, né? Desde criança eu tinha esse objetivo, né, de ser policial militar, de seguir os passos aí do meu pai, do meu avô, e graças a Deus eu conquistei esses objetivos, né? Aos 10 anos eu fui no Colégio Militar de Salvador, Colégio do Exército, onde eu devo parte da minha formação ética, moral, a nossos amigos das Forças Armadas, e principalmente do Exército, porque o colégio da época era administrado pelo Exército. Hoje existe um misto entre as outras forças, da Marinha e da Aeronáutica. Então eu tenho esse início, né, da vida militar aos 10 anos, onde eu aprendi a cortar o cabelo, né, fazer a barba, para poder estar bem apresentado com o meu uniforme. E aos 17 anos, após concluir o 2º grau, eu prestei concurso para a Polícia Militar, na Academia da Polícia Militar, onde também fui aprovado. Cursei os 3 anos de academia, 3 anos duros de formação, porque realmente a formação... Que as pessoas acham que é coisa rápida e fácil, né, Alexandre? 3 anos, boa parte deles internato, porque nós ficávamos de segunda a sexta-feira, 24 horas no quartel, e a sexta-feira de tarde você ia para casa. Se você não tivesse de civil, sou preso. Então, a finalidade era essa, né? Mas, vindo do colégio militar, não tive muita dificuldade de adaptação. Então, para mim, já vida de criança. Então, aquilo para mim era meu dia a dia, entrar em forma, marchar e depois aprender todas as técnicas e estratégias policiais. Só fez agregar aquilo que eu já vinha vivenciando desde da minha infância. E aí eu fui declarado aspirante, e aspirante foi trabalhar em Vitória da Conquista. Então, minha primeira unidade operacional foi lá nos idos dos anos 89 e 90. Meu primeiro comandante, coronel Ivan dos Livros Rocha, nunca me esqueço dele, um grande comandante, que muito me ajudou na chegada, né, porque a gente chega na unidade e para colocar em prática aquilo que você aprendeu na academia. Então, mesmo com a formatura, eu tenho uma segunda formatura, sou bacharel em Direito também, quando você pensa em querer advogar, aí você vai conhecer a ritualística do fórum, aquela questão processual, você vai aprender fazendo, praticando. Né? Então, a gente vai, da mesma forma, quando você tem um bom comandante que lhe orienta, lhe protege daquele início, é sempre muito importante. Então, aqui meu agradecimento ao coronel Ivan, quando ele estiver, que ele esteja bem. E aí segui minha carreira, de lá fui trabalhar no 12º Batalhão em Camaçari, passei um bom tempo também lá como oficial subalterno, que é tenente, né? No vida primeiro, a segunda e a primeiro tenente. Depois trabalhei da parte administrativa também, trabalhando no departamento de apoio logístico. Que é muito bom entender como funciona, né? Isso me deu assim, uma condição de comando muito importante, porque eu tive a chance de trabalhar na parte operacional e na parte administrativa. Seguindo pelo departamento de apoio logístico, na parte financeira. Trabalhei alguns anos na parte financeira, depois fui trabalhar na Corregedoria Geral, aí já estava fazendo faculdade de Direito, me formei e continuei lá como presidente de comissão processante, então conhecemos toda essa dinâmica, né, de apurações, de feitos. Que é totalmente diferente de estar na ponta, né, Alexandre? É diferente porque lá na Corregedoria nós vamos tratar dos processos atinentes à conduta de policial militar acusado de ter cometido qualquer tipo de infração.
ou administrativa ou criminal. Então a gente passa a ver esse outro lado, né? As pessoas pensam que a Polícia Militar pode ser corporativista, muito pelo contrário, a Polícia Militar corta na pele mesmo. Nós não admitimos qualquer tipo de ação que venha a infringir a legalidade. Então, aqueles que passam para o lado do crime não podem permanecer nas nossas fileiras. E a corredoria da Polícia Militar é bastante dura e rigorosa, e tem que ser assim, para poder separar o joio do trigo. Doutor, então, você trazendo, né, esse relato, hoje de manhã a gente se deparou com aquelas imagens, né, de uma mulher agredida, né, por 2 policiais, né, ela se sentiu ameaçada, achando que alguém estava perseguindo, foi pedir, né, um policial militar, né, que observasse, que ela achou que estava sendo seguida, e ele foi, né, e começou a agredi-la, né, e a gente sabe que tem bons profissionais e péssimos profissionais em todos os lugares, né. Perfeitamente. A gente observa isso, e aqui mesmo, quando cheguei em Porto Seguro, tive situações de policiais militares nossos, tá agredindo uma jovem também, via pública, estava paisana, estava na folga, mas ele não deixa de ser policial militar. Que então, bacana você falar isso para quem está ouvindo. Ele responde pelos seus atos, não só como de serviço, mas também na sua vida privada. Então ele tem que manter aquela conduta ética e moral pela qual ele se comprometeu e jurou, num ato de sua formatura, a atender aos reclames da sociedade com essa dignidade. Então a gente precisa estar atento a esse tipo de condição para poder se manter, né, e de Camaçari, doutor, veio para Porto? Não, Camaçari, como eu lhe falei, eu fui para Salvador para os departamentos administrativos, né, depois logística, departamento de administração, depois corregedoria, e fui convidado para trabalhar no 18º Batalhão, no Pelourinho. Então foi a minha primeira unidade assim, com um cunho mais turístico. Lá eu trabalhei... E muito desafiador. Muito né? desafiador. Lá eu trabalhei inicialmente no setor financeiro, e depois eu fui ser o subcomandante do batalhão. Na época, o comandante era o então tenente-coronel Walter Menezes, hoje coronel Walter Menezes, né, está indo para a reserva. Inclusive, tem amanhã uma solenidade de despedida do coronel Walter. Infelizmente, não vou me fazer presente, mas já mandei um abraço, mas vou cumprimentá-lo logo em breve lá em Salvador, porque eu tenho que dar esse abraço pessoalmente, porque também foi um grande comandante. Fizemos uma dupla muito boa, né? Ele no comando, eu no subcomando. Aquela velha gratidão, né? Gratidão, sim. E uma amizade que nós fizemos durante esse período, né? Eu tive contato com o coronel Walter, inicialmente na corredoria. Ele no papel de presidente de comissão processante, e ele como testemunha de um policial dele, da antiga Rondesp, que tinha praticado algum tipo de irregularidade, estava acusado de ter praticado alguma irregularidade, e ele foi lá para ser testemunha do seu policial, né? E daí já começou aquela afinidade de ver o comandante preocupado com o policial que serve sob o seu comando, né? Então ele não participou, não foi testemunha do fato, mas foi testemunha de conduta do seu policial, que ele conhecia de perto. Então daí para frente... Tem essa sensibilidade, né? Tem que ter. Porque né? muitas vezes o policial militar responde por algo que ele não fez. É muito comum hoje... E o comandante tem um papel muito importante nisso, né, Alexandre? Claro, porque ele conhece o seu policial mais de perto. Então é comum o tráfico hoje ameaçar a comunidade para que vá ao quartel fazer uma denúncia mentirosa, falsa, para que o policial comece a responder o processo e fique inibido e afastado daquela comunidade. Mas a polícia já viu essa situação e consegue, através de sua inteligência, comprovar se o policial militar está ou não envolvido em algum tipo de ilicitude. Então a gente vai caminhando desta forma. E voltando lá ao 18º Batalhão, trabalhamos junto 4 anos, né, tivemos também índice assim, de redução de crimes bastante expressivo, né, elogiado pelo então secretário de Segurança Pública, pelo nosso comandante-geral, coronel Anselmo Brandão, a que eu mando também um abraço, minha continência respeitosa, porque realmente foi um bom tempo de trabalho, né? E de lá eu fui alçado para comandar a 33ª Companhia Independente Valença, minha segunda unidade, também com viés turístico. Né? Então, já o turismo de litoral, nós temos ali a questão de Morro de São Paulo, né, Boipeba, a Baía de Camamu, belíssima, que eu gosto tanto, que eu mando meu abraço para a comunidade de Valença, aí todo o Baixo Sul do estado. Lá foram 8 municípios que eu tive a oportunidade de comandar, né? Tancredo Neves, Valença, Taperoá, Nilo Peçanha, Cairu, Igrapiúna e Camamu. E você, Alexandre, é conhecido que onde você chega, os índios abaixam.
né? Graças a Deus, nós estamos com essa história, né, que eles vêm conseguindo montar a equipe de forma que os policiais militares trabalham com afinco, com dedicação, porque eu não faço nada sozinho. É uma rede, né, de apoio. Então eu tenho meus policiais assim que eu tenho uma consideração, um respeito muito grande pelo soldado de polícia, porque eu digo assim, meu pai foi soldado de polícia, meu avô foi soldado de polícia, então eu sei o que passa na pele, qual o sofrimento que o soldado passa a exercer a sua função, né, que muitas vezes é criticado, não é entendido, porque quando você vai para uma ocorrência, pelo menos uma das partes vai estar insatisfeita com a situação, né, ou quando não as duas. Mas é o nosso mistério, a nossa missão é fazer E cumprir quem a está na lei. rua, né, Alexandre? Quem está na rua, o primeiro contato que a população tem é com a polícia militar. Você pode chegar em qualquer município do estado, você pode não achar outro profissional, mas você vai achar um soldado de polícia. Então temos uma rede assim, uma penetração muito grande na sociedade. A gente consegue ver, né, o que tem de pior na sociedade, onde ninguém quer estar, o policial militar vai estar e faz parte da sua missão. Então eu tive essa passagem lá, muito feliz, no Baixo Sul, né, quase 3 anos e 8 meses, onde saí com muitas amizades, né, todos os prefeitos, vereadores. Delegado, todo mundo é parceiro, né, a parceria com a Polícia Civil, meus irmãos, né? Então a gente trabalha, o meu trabalho acaba, o dele começa. Então tem que ter essa passagem de um para o outro e essa parceria, porque inimigos já temos demais. Isso né? As forças de segurança têm que estar juntas, unidas. E aqui é uma prova disso. Né? Então, desde lá de Valença, eu tinha uma amizade muito grande com o doutor Zé Raimundo, que era o coordenador da COFIN, né? Várias operações que fizemos lá com muito êxito. Por quê? Porque tínhamos uma parceria, a gente conversava muito, nossa inteligência fazia muita transmissão de conhecimento e vice-versa. E assim a coisa fluía naturalmente. O Ministério Público também, conhecendo da nossa seriedade pelo serviço, apoiava nossas ações, o Judiciário também, como acontece aqui em Porto Seguro. Então, saindo de Valença, eu fui designado para comandar o 8º Batalhão. Eu digo sempre que coroou a minha passagem nas unidades operacionais, porque passei pelo Pelourinho, que tem esse turismo internacional, aquela coisa ali da é um nicho seu, né? O pessoal brinca comigo, né? Eu vim do Pelourinho, depois para Valença, que tem o que tinha no Pelourinho, e mais do turismo de litoral, aquela coisa de Boipeba, de Boa de São Paulo, etc. Eu venho para Porto Seguro, que tem junta o que tinha no Pelourinho com o que tinha em Valença, e agrega aqui os problemas ligados aí à comunidade originária, né, os índios, e também movimentos de sem terra, invasão de terra, e essa luta diária que nós passamos aqui. Então, o pessoal brinca, daqui agora você vai para o Caribe, porque sempre essa pegada turística que você está trabalhando e com muito sucesso, graças a Deus. Ô, Alexandre, para quem está te assistindo, quantos policiais militares nós temos hoje na nossa região? Para que eles entendam que às vezes não é a gente escuta, a gente está nas redes, e eu falo muito nas redes, e eu vejo sempre assim, mas parece que não tem polícia. Aí eu sempre digo, gente, mas aí você não tem que reclamar com o policial. Você tem que reclamar com quem você vota, com as leis, com os deputados, porque a gente sabe que isso aí não é você, como comandante, que vai dizer quantos profissionais nós vamos ter aqui. É o que tem. É justamente isso, a gente trabalha com o que tem. Com o que tem. É o número estratégico que nós temos na corporação. Hoje, inclusive, estamos formando mais 1.600 novos policiais militares, porque só assim a gente consegue aumentar o efetivo, formando mais do que sai. Quantos efetivos nós temos hoje na nossa região? É o número estratégico, que não vale a pena ser divulgado, mas é o necessário para nós mantermos hoje, aqui em Porto Seguro, o 3º semestre consecutivo com redução dos crimes letais intencionais. Estamos hoje no 1º trimestre com redução de 64% em relação ao ano passado. Então eu não posso me queixar de efetivo se minha tropa está dando um resultado com essa performance, né? Então, e respeitar também a polícia militar, respeitar o soldado que está na rua, respeitar a polícia civil, né? Porque todo mundo está ali para segurança, mas assim, sabe que é um trabalho árduo e não é fácil. Erros todos nós cometemos. Em todas as profissões.
Mas lembre que o policial militar sai de sua casa, bota seu uniforme e arrisca a sua vida para salvar quem não conhece. Para salvar seu filho, salvar seu pai, sua mãe, um parente, todos nós podemos arriscar nossas vidas para isso. Agora, para salvar um desconhecido, somente esses homens e mulheres que têm essa vocação para poder não saber se volta para sua casa, para sua família, para poder salvar os demais. Gente, voltamos daqui uns minutinhos com ele, que é, para mim, uma inspiração para quem está chegando, né, para essa profissão, porque ele é um cara justo, é um cara querido, é um cara sensível à comunidade, é um cara que toda a rede gosta. Esse é o Tenente Coronel Alexandre. Voltamos. Nossa cidade está mudando. Novas praças, novas ruas, novo pier, novas escolas e creches. O seu IPTU está transformando o Porto Seguro com muitas melhorias. E vem mais por aí, viu? Até 20 de abril você pode pagar o seu IPTU à vista em cota única com 15% de desconto ou ainda optar pelo parcelamento em até 8 vezes sem juros. É com os recursos do IPTU que a gente trabalha. Pode ter certeza, a cidade vai ficar cada vez melhor. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Olá, meus amores, voltamos aqui na TV 4, no quadro Quem é Você? Hoje contando um pouco da história do Tenente Coronel Alexandre. Coronel, qual é a sua missão de vida? Olha, eu tenho pensado muito nisso, né? Como a gente vai ficando com os cabelos brancos, a gente começa a repensar e valorizar mais as coisas importantes da vida, porque a gente não sabe se nós temos mais futuro hoje ou mais passado, né? Possivelmente mais passado, né? Então, o que eu penso hoje é servir, né? Fazer o bem. Eu sou um cara religioso e nas minhas orações eu peço sempre a Deus, todos os dias, inspiração para fazer o bem. É isso que eu quero, seja de que forma for, né? Então, a gente fica sempre atento às demandas sociais da nossa atividade, a gente tem a oportunidade de muitas vezes levar um momento de carinho para quem está aflito. Então a gente procura fazer isso. Eu tive aqui algumas oportunidades de fazer algumas mudanças aqui na unidade, por exemplo. Eu encontrei aqui uma rede de proteção à mulher. Essa rede estava restrita aqui ao município de Porto Seguro, né, que já foi um avanço, porque a gente não tinha a rede. Que hoje trabalhamos em rede, o CRAM, Ministério Público, Defensoria. Então já utilizamos dessa ferramenta existente aqui na região. Eu ampliei para os municípios de Cabral e de Belmonte. Então, nós conseguimos atender aos 3 municípios. E outra atenção especial para quem tem dado é a comunidade indígena. Porque a violência contra a mulher nas aldeias é muito grande. Então, a gente faz o acompanhamento de medidas protetivas em todos os lugares, indistintamente, inclusive nas aldeias. Então, eu tenho assim, a minha ancestralidade também indígena. Por parte de pai, eu tenho família Pataxó, com muito orgulho. E minha esposa é Tupinambá.
Então, eu não tenho como não ter essa atenção E essa sensibilidade, grande né? com os povos originários. Então, é a oportunidade que eu tenho de fazer o bem, de estar aqui hoje, onde meu avô esteve nos anos 40. Gente, voltando. Quando eu fui imaginar que eu ia vir trabalhar onde meu avô trabalhou tanto tempo atrás. Meu avô foi prefeito em Cabralha, na época do Eu acho que governo eu militar. vi. Isso. Então ele foi nomeado prefeito na época da guerra. Então, e tem essa história também aqui Medicina, na né? região. Né, Então, voltou, né, para suas origens. voltei para as origens. Então ele teve a participação dele naquela época e eu estou tendo a minha também aqui. Cheguei num momento de crise também, no momento da pandemia, onde a cidade estava naquela situação do lockdown, né? Todos os empresários se queixando de estar com o seu comércio fechado. A gente entendia naquele momento daquela crise instalada numa cidade que é turística, está tudo fechado. Então, perde o empresário, perde o ambulante, perde o funcionário, perde todo mundo. Mas, naquele momento, está procurando preservar vidas. Então, meu papel aqui era acalmar os ânimos e fazer com que aquele momento turbulento passasse, como passou. Eu disse algumas vezes, eu procurei logo a Câmara Municipal para levar a mensagem aos vereadores, porque quem é um representante do povo, a casa do povo. Então, levei a minha mensagem para eles, que eu precisava dos vereadores junto comigo. Porque tinha que ter esse entendimento, porque a pandemia ia passar como passou. E a Polícia Militar ia estar presente, como está presente, como sempre esteve presente. Vamos completar agora 200 anos de existência. Então, a gente não podia deixar que acontecesse ranhuras na nossa relação interpessoal. No interior, o policial militar conhece pessoalmente o empresário, conhece pessoalmente a população como um todo. Então, se você deixa ranhuras nessa relação interpessoal, amanhã, para você ter um trato social, é muito difícil. Então, conseguimos passar por essa turbulência assim. Eu digo, Alexandre, que a polícia militar no interior, né? Eu digo assim, ela é como se fizesse parte da vida da população, de fato. Porque tem aquele policial que você coloca em alguns lugares que a gente já sabe. Né? Eu lembro que eu sou de Eunápolis, né? Sou de Poções, divisa com Conquista. Mas morei em Eunápolis minha vida toda. E eu lembro que tinha um policial próximo que ele botava a viatura. E sempre minha mãe ia levar, minha avó, né, meu pai, levar um bolo, criava aquela intimidade, né? Sim. Aquele respeito também, saber que tem alguém ali que está nos protegendo. E às vezes eu de casa, meu tempo de tomar um café, meu pai sempre falava nisso, né? Vai lá, leve um bolo, um café, porque os meninos estão cansados. O policiamento comunitário, que depois foi uma tônica na nossa corporação, já era feito pelas policiais do interior. Né? Muito normalmente, o pessoal conhece, vai de casa em casa, sabe que é fulano, que é Beltrano, é filho de ciclano, todo mundo se conhece. Então, essa relação do policiamento comunitário já existe há muito tempo, já no policiamento feito nos municípios do interior. E, Alexandre, quais os valores que regem Alexandre? A verdade, a honestidade, a hombridade. São você valores. Leva todos os dias. Todos os dias, não abro mão disso. Quem me conhece de perto, meus subordinados, sabem o que vão esperar do Alexandre. Não tem surpresa desagradável comigo. Ele sabe como eu vou agir com determinados atos. O que é certo, o que é errado. E para quem está te ouvindo agora, Alexandre, uma mãe, um pai que está lá desesperado com um filho, às vezes, problemático, uma filha, qual é a palavra que você poderia aí, com todos esses valores que você agora acabou de externar aqui para a gente? Eu acho que o pai e a mãe têm que estar presente. Quanto mais presente estiver na vida dos seus filhos, mais sucesso você vai ter com eles. Eu vou dizer o seguinte, quer ter sucesso com seus filhos? Dê-lhes atribuições. Se puder fazer um curso, um futebol, um esporte, uma arte, faça. Dê atribuição, não dê tempo ocioso para filho. Porque com isso você cresce, com isso você vai estar presente e não dá oportunidade de ele estar em ambiente, aprendendo coisas que não prestam. Então, a presença eu acho muito importante. Estamos tendo problemas nas escolas, com a questão da violência, pessoas invadindo escolas para poder agredir as nossas crianças. Então eu pergunto, pai, mãe, você verifica a mochila dos seus filhos quando sai e quando volta da escola? Você tem acesso ao armário dos seus filhos? O que ele tem dentro do armário? Você tem acesso ao que ele mexe no computador? O que é que ele acessa no celular? De fato, você tem autoridade sobre os seus filhos? Então é uma coisa para se pensar, porque a violência muitas vezes acontece pela ausência dos pais. Ou
vem da violência dentro de casa, replicando essa violência. A violência que ele convive. Isso aí é uma realidade, infelizmente. Qual o grande objetivo, Alexandre, hoje, dentro dessa comunidade que você está? Qual o grande objetivo de Alexandre para 2023? Bom, o meu objetivo profissional hoje, né, é pelo menos manter esse índice de aceitável de segurança que nós estamos tendo aqui na região. Por mais que a comunidade às vezes se queixe com um assalto a celular, ou tomado um veículo de assalto, isso acontece em qualquer cidade, quanto mais uma cidade como Porto Seguro, né, hoje já beirando 200 mil habitantes, eu acredito, né, e com essa população flutuante. Isso, fluxo de gente que chega e vai. Então, se você for observar nossos índices com a realidade de Porto Seguro, é uma cidade muito tranquila, graças a Deus. Basta você comparar com outros grandes centros. Então, o meu objetivo é manter essa tranquilidade que nós estamos passando aqui. E, se for ver um objetivo assim, pessoal, profissional, é de chegar ao último posto da corporação. Me preparei para isso a minha vida inteira. Então, eu acho que já estou pronto para poder servir melhor a minha instituição. Quantos anos de carreira? Já estão indo para 36 anos de carreira. E 17 todo destinado à população, às pessoas. Só em servir. Eu não sei como vai ser o dia que eu tiver que pegar minha farda e pendurar definitivamente no cabide. Não está preparado para isso aí? Não estou preparado. E nem quer. Eu vou ter que me preparar, porque está mais perto do que antes. Né? Mas digo que ainda tenho essa lenha para queimar aí, com muita dedicação. Espero poder contribuir ainda mais com a minha Polícia Militar. Alexandre, tem alguma crença dentro da corporação, dentro da sua vida, alguma crença que você acredita? Eu lembro que lá atrás tinha uma crença, né? Quem trabalha, Deus ajuda. Se você trabalhar, se você estudar, vai dar certo. Não é uma crença, né? É uma afirmação e é correta. Mas tem uma coisa que te para, que te limita um pouco? Ou não? Alexandre é um cara que... Não, eu adoro desafios. Eu não ia sair de minha casa em Salvador para vir para o Extremo Sul, onde eu não conhecia ninguém, não tinha nenhuma relação de amizade com ninguém, se eu não fosse movido por desafios. Então, foi uma missão que o comandante-geral, o coronel Paulo Coutinho, me deu, confiou em mim, e aproveito também para poder cumprimentá-lo e agradecer pela confiança, e eu acho que eu estou dando resposta que ele esperava. Né? Tanto que estou sendo mantido aqui, porque o cargo pertence ao nosso governador, hoje Jerônimo Rodrigues, também eu presto aqui minha continência mais respeitosa, e dizer que estou à disposição. E time que está ganhando se mexe, né, Alexandre? Eu digo sempre, me tirar daqui só se for promovido. Se não for promovido, me deixa aqui, que eu acho que eu estou dando conta do recado. Alexandre, fé, você falou que você é homem de muita fé. Eu sou católico, né? Minha família é toda católica, e eu não posso acordar, abrir os olhos e não ver que existe uma força superior que nos rege. Se vê o sol nascer, ver ele se pôr, ver a lua, ver os animais, tudo isso é o acaso? Não, tem algo que rege tudo isso aí. Ver a chuva, ver as estações do ano, ver o fenômeno das marés. Isso é muito, muito bonito e claro que tem a mão divina que nos leva, nos conduz para onde nosso caminho realmente tem que trilhar. Então, como disse, eu peço a Deus apenas que me dê oportunidade, enquanto for útil e necessário aqui, para fazer o bem, e a gente vai tocando a nossa vida desta forma. Alexandre, de preconceito, já sofreu por ter escolhido essa carreira? Por ter escolhido a carreira, com certeza. Desde casa mesmo. Minha mãe, por exemplo, ela tinha pavor de ouvir da polícia. Ela, mulher de policial militar, já tinha um filho mais velho do que eu, policial militar, e ela desejava que eu fosse ser algo melhor. Ela dizia assim para mim. Eu, na época de vestibular, eu fiz vestibular para medicina e fiz vestibular para a polícia militar. E nas primeiras provas de medicina saiu o resultado da academia da polícia militar. Eu nem lá fui fazer o resto das provas. Minha mãe me acordou, Alexandre, perdeu o vestibular. Eu não vou fazer as provas. Porque o que eu queria eu já consegui. E se eu passar em medicina, vai criar uma expectativa que eu não vou atender, porque o que eu quero já está definido. Chorou e tal, mas depois que ela viu que eu estava no caminho certo, graças a Deus, eu tive a oportunidade, né, de ter minha mãe até meus 50 anos, depois ela
já vai não estar mais entre nós. Mas ela deu para acompanhar e viu que eu estava no caminho certo. Coisa boa, né? Isso. Alexandre, fala um pouquinho, para quem está te assistindo, que quer seguir essa carreira, quais são os primeiros passos? A gente fez uma enquetezinha, quais seriam as perguntas, né, que te fariam? E aí, qual é o primeiro passo? O que eu preciso fazer para me tornar um policial militar? Bom, eu acho que a vocação é o melhor caminho. Quem pensa em vir para a corporação por causa de um salário, por causa de um emprego, né, um funcionário público, talvez não seja o melhor caminho, porque nossa atividade requer alguns sacrifícios. Nós não temos final de semana, não temos dia santo, não tem Natal, não tem Réveillon. Todos os dias o policial militar vai estar trabalhando. Tem sua escala, mas você não pode se comprometer que no carnaval você vai estar sendo no bloco. Carnaval você vai ser no bloco, mas é de fardado na patrulha. Né? Então é essa mudança de vida que você tem que saber que vai acontecer. Locais que você frequentava quando você não era policial militar, como policial militar você não pode frequentar. Não pode estar na presença de algum tipo de companhia que esteja com comportamento, com desvio de conduta. Então são mudanças de vida. Então se você não está preparado para isso, é desconstruir tudo aquilo caminho. Que era muito normal, né, que a gente acaba normalizando para construir um novo cidadão. Porque o jovem gosta de festa, não justifica o policial militar, está no meio de paredão, aí com o tráfico rolando ali aos olhos de todos, então a polícia militar só foca naquele ambiente. Está errado, tem uma coisa errada ali. Né? Perigoso, alguns já morreram, inclusive, nessa condição. Né? Mas falta de aviso não é, a orientação não deixa de ser. O policial militar está no ambiente que está acontecendo o crime, ele tem que ligar a 190 e pedir o apoio da guarnição para ir lá combater o crime. Não pode estar convivendo com o crime. Então são posturas que não combinam. Então você não escolhe só ser um policial militar, você escolhe mudar também um pouco diante de tudo sua vida, né? Tem que viver como policial militar. Gente, que maravilha! Voltamos rapidinho ao comercial, hoje com ele, Tenente Coronel Alexandre. Entramos em ação contra a gripe. A vacinação é a melhor medida de prevenção contra a influenza, suas complicações e óbitos, além de reduzir a circulação do vírus na população. As nossas unidades de saúde já estão disponibilizando a dose trivalente para os grupos prioritários: idosos acima de 60 anos, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo e rodoviário de passageiros, forças de segurança, funcionários do sistema prisional e adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a vacina não causa gripe, ela protege. Procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa e vacine-se. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Olá, meus amores, voltamos aqui na TV4 com o Tenente Coronel Alexandre, que vem trazendo aqui um pouco do dia a dia da Polícia Militar, do quartel, dos movimentos das cidades que estão hoje incorporados à gestão dele. Ele que já passou por grandes
cidades, já conduziu aí 8 cidades em uma só corregedoria, né? É assim que Na fala? companhia. Na companhia, né, Alexandre? E hoje ele parou aqui em Porto Seguro, graças a Deus, e vem fazendo a diferença. E hoje eu queria que você falasse um pouquinho também, Alexandre, de família. Como é que é esse cara que o povo, temido pelo povo, né? Mas também super honrado pela população, que gosta do seu trabalho. A gente escuta em todos os lugares que chega, que você é um cara que vem fazendo a diferença. E eu estou aqui para externar de todo o meu coração um muito obrigado pela população, né, da nossa região, que vem, graças a Deus, tendo coragem de sair, de estar nas ruas, de deixar as crianças brincarem na porta de casa. Então, assim, e eu que trabalho, né, eu presto serviço para assistência social, né, desses municípios aqui que estão em torno, e Porto Seguro, a gente vê que os índices vêm baixando também no CRAN, no CREAS, né, a violência ela vem baixando também através também de vários projetos sociais que a Polícia Militar vem executando também, em parceria com o CRAN, com o CREAS, tanto daqui como de Cabralha, né, o CREAS de lá. Então, assim, é um parceiro do Conselho Tutelar. Então, assim, lugares que eu faço parte quanto consultora, e eu gostaria de externar, assim, minha gratidão. Mas fala pra mim, quem é esse cara, família, coração, quem é? O Alexandre é casado com a doutora Trícia Tupinambá, advogada, né, tem 2 filhos, uma enteada, Alexandre Filho e Carolina. Carolina é médica, Alexandre Filho ele é veterinário, e minha enteada Thaís é publicitária. Então, graças a Deus, estão todos encaminhados, e tem muito orgulho, né, pelos filhos que nós temos. Não seguir a carreira. Não, nenhum. Quebrou o ciclo aí. Quebrou o ciclo, né? Carolina ainda fala que ela pode depois, futuramente, prestar um concurso para ou Forças Armadas para poder ser militar como médico. Ela gosta da atividade, foi aluna do Colégio Militar de Salvador também, como eu fui. Né? Então, é uma filha querida que sempre me deu muito, muito orgulho. E acho que é a única que pode tentar depois um viés para o militarismo, mas a família está bem representada, 3 gerações. Muito bem. Né, já arriscamos a nossa vida aí pela sociedade, e eu vou fazer que nem minha mãe. Deixa eles onde estão, porque aqui é complicado. Vamos fazer agora um quadro aqui. Eu falo uma palavra e você fala o que vem na cabeça, Alexandre. Isso, bora. Deus. Tudo. Família. Suporte. Polícia Militar. Minha vida. Trabalho. Trabalho. Sempre. Porto Seguro. Lindo. Mãe. Emoção. Pai. Sustentáculo. Deus. Tudo. Uma cor. Azul. Preconceito. Nenhum. Mulher. A minha. Gratidão. Pela vida. Propósito de vida. Fazer o bem. Futuro. Futuro, voltar para a família sem sequelas. Passado. Passar de experiência. Né? Hoje. Viver o dia. Uma verdade. Servir. Como Alexandre se vê daqui 5 anos? Me vejo ainda na ativa, coronel de polícia, quem sabe, comandante-geral da corporação. Vamos torcer, eu estou na torcida já. Hoje finalizamos aqui com ele, um cara super profissional, sensível à comunidade, que pensa no próximo. O lema dele é servir, como vimos aqui. Toda a entrevista ele deixou muito claro, externou, né, que o grande propósito de vida, a missão dele é servir a população mesmo. Ele que escolheu a profissão por vocação. Que honra, Alexandre, ter você aqui hoje, batendo um papo com a gente. Essa TV4 que está hoje, né, mais focada na nossa região mesmo, até Salvador. Né? É um projeto que é para dar voz às pessoas que impulsionam, às pessoas que inspiram, às pessoas que estão fazendo a diferença. Né? Esse quadro é para isso. E hoje eu queria que você abrisse agora seu coração e falasse para a população que está lhe ouvindo. E eu gostaria de te agradecer.
por ter vindo, por ter dividido um pouco da sua história com a gente. Porque às vezes eu vejo as pessoas achando que é muito honroso estar onde está, mas não sabe como é que foi a trajetória. A jornada é difícil, muito estudo, né? Você não foi aumentando de cargo porque você era filho ou porque você era bonito. Não, eu fui aumentando porque estudei, porque me qualifiquei. Não é isso, Alexandre? Com certeza. Eu digo sempre que eu me preparei para chegar onde estou. Então, eu fiz todos os cursos necessários da corporação para chegar ao posto de tenente-coronel. Sou formado em Direito, porque eu sei que a formatura em Direito me dá outra condição para poder bagagem, atuar né? na nossa área, porque a gente lida muito com a propriedade, com a vida, com a liberdade. Então, esse cunho jurídico que a gente agrega ao nosso conhecimento nos dá condições de fazer um melhor comando. Né? Então, eu trabalhei na corregedoria, trabalhei na parte administrativa, então conheço o operacional, conheço o administrativo. Então, você só sabe fazer, só sabe mandar se você sabe fazer. Né? Então, eu gosto. Aí, eu queria uma frase. Aí, é saber fazer para poder saber mandar. Quem não sabe fazer, não sabe mandar. Né? E comandar é mandar com. Então, são duas frases que eu gosto muito. Né? E ser líder comando, não é fácil, né? Não é fácil. Ser o chefe é uma coisa, ser líder é outra. Líder é caminhar junto. Caminhar junto, você ter empatia, você saber o sofrimento do outro, você abraçar naquele momento que a pessoa deve ser abraçada e tem que repelir quando tem que ser repelido também. Então, a gente lida com essa vivência de quartel. Não digo, desde criança, isso para mim eu vivo muito mais no quartel do que em minha casa. Eu ia falar igual uma promotora falou aqui. Estão achando que eu estou aqui porque eu sou bonita? Não, porque eu estudei, porque eu me qualifiquei. Achei tão incrível ela falar. Hoje eu vi até uma frase interessante com relação a isso. Não me recordo, só me engano, foi o tenente-coronel Serpa que me disse hoje. Acho que foi ele. Você está vendo o tatu gordo ali, mas você não sabe quanto ele gastou de unha para cavar e para chegar naquela situação. Só me engano, foi certo. Mas isso é interessante, essa analogia, né, porque as pessoas veem onde você está, mas ninguém sabe quantas noites eu perdi, né, quantas trocas de tiro eu enfrentei, né, quantas vezes eu fui trabalhar sem saber se eu voltava para casa, com medo, porque o medo faz parte da nossa atividade, e o medo também nos preserva. Então, é uma vida mesmo é um sacerdócio. Eu tive hoje com o Frei Romão também, que teve na nossa solenidade, para abençoar os nossos novos soldados. Né? E ele disse que a liturgia, tanto da igreja quanto da polícia, ele viu a solenidade. Então, é bacana essa comparação, né, de algo que parece que é tão diferente mas não é. Tem a formação, tem a disciplina, tem as fragilidades. Então, aqui mando um abraço ao Frei Romão também, que foi sempre gentil conosco. Ele sempre abençoou as nossas viaturas novas. Quando chegou aqui, eu levei à porta das igrejas, pedi a ele que abençoasse nossas viaturas, porque a gente precisa de proteção. Então, eu peço ao público que Como ele gosta muito de peixe, vamos fazer um peixe para ele. Vamos convidá-lo de novo. Pronto. E dizer que tem um olhar diferenciado para o policial militar. Né? Lembre que aquele cara que está ali, que muitas vezes a imprensa divulga apenas o que é ruim, né? Esquece de divulgar as inúmeras ações positivas que nós fazemos. Então, quando eu falo que o Coronel Alexandre gosta das redes sociais, eu gosto sim de divulgar as nossas ações positivas. Digo você, minha tropa, faça, fotografe, filme, quando possível, a segurança permitir isso, porque a gente divulga na rede social. Porque o momento ruim vai acontecer, mas quando acontecer, nós divulgamos centenas ou milhares de ações positivas. Então, isso que faz com que a comunidade, a população, reconheça o nosso trabalho, que me faça denúncias no privado. Né? Eu tenho feito grandes operações aqui por denúncia da comunidade que confia no nosso trabalho e sabe que a gente não vai divulgar a fonte, mas a gente dá a resposta, a gente vai num local e prende e apreende aqueles que estão praticando o crime na região. E o segredo do sucesso da nossa atividade está muito na confiança da comunidade para com a Polícia Militar. E eu só tenho que agradecer a comunidade por essa confiança. Acho que o trabalho ele vai à frente de tudo isso. Nada supera o trabalho. O pessoal se queixa porque foi criticado o trabalho. Faça a sua parte, que o reconhecimento vai chegar em algum momento. Isso mesmo. Gente, finalizando aqui agora com ele, que
deu um banho aqui de informação, esclareceu muito para a população aqui agora, né? E como ele disse, você que está aí do outro lado tem que ser parceiro da Polícia Militar, tem que denunciar mesmo, tem que levar informação, mas também temos que ter sempre um respeito por quem sai de casa, como ele disse, todos os dias, sem saber se volta. Tá certo? Finalizamos aqui na TV4, no quadro Quem é Você? Dizem que hoje em dia o conceito mais importante de um povo é sua história. Venha conhecer uma terra diferente, uma terra abençoada com a maior riqueza de todas, a natureza. E mesmo quando o sol se põe no horizonte, ela continua aquecendo seu coração. Hoje, Cabralha quer convidar você para viver esta riqueza, que ficará guardada eternamente em seu interior. Bem-vindo a Cabralha, o lugar mais lindo do mundo. Nossa cidade está mudando, mudando com a prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Tá tudo prontinho. A nova creche escola Lucia Andrade Borges, no bairro de Sapoti, já está recebendo 90 crianças de 2 anos em período integral. Salas arejadas, mobiliário novo, parque infantil, brinquedos, refeitório completo e uma equipe preparada para que os seus filhos fiquem bem cuidados enquanto você trabalha. Nossa cidade está mudando, mudando como? A prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Tudo isso é para você. É nessa Bahia, de solo fértil, de riquezas ambientais, que está localizado o maior polo produtivo de alimentos que chegam na casa de milhares de brasileiros. E é exatamente aqui que temos a APROA, Associação de Produtores de Alimentos da Chapada Diamantina. Uma associação que nasceu em 2020 e já é uma das principais entidades representativas deste estado. A APROA nasceu em 2020 com a nobre missão de fortalecimento da classe produtiva local, representação institucional e, sobretudo, com a responsabilidade ambiental e social. A principal atividade da APROA hoje é devolver para a sociedade um pouco daquilo que as empresas produtoras da região recebem, né? Essa devolução hoje ela tem se concretizado de forma efetiva em algumas ações, entre elas a criação do banco de sangue no município de Barra da Estiva, a manutenção e reforma de algumas estradas vicinais, algumas parcerias que temos com algumas escolas municipais aqui na região para distribuição de material, parceria com alguns hospitais também que a APROA participa de forma efetiva. De contribuir mais organizadamente, mais incisivamente na questão social. A APROA eu acho que é uma associação que foi criada para unir, né, os interesses, os objetivos das fazendas aqui da região, né, e fazer um trabalho social aqui na região. Eu acho que esse é o maior objetivo, né, da APROA. Os associados da APROA produzem batata, alho, mirtilo, morango, cebola, tomates. Uma produção que abastece 80% de todo o Nordeste do Brasil, que fornece quase 100% de toda a batata consumida na cidade de Salvador. E isso tudo só é possível porque temos na nossa Bahia gente trabalhadora, corajosa e pronta para dar e receber
o que esta região tem de melhor. Eu acredito que hoje, só na garagem tem mais de 2.500 funcionários, só na região. Ajuda o local onde a gente mora, muda muita coisa, saúde, ajuda muito na educação. Traz mais economia para a cidade também. E a pessoa não precisa sair daqui para ir procurar um emprego fora. Aqui todo mundo consegue se manter por aqui mesmo. Primeiramente distribui renda, né, com a geração de empregos, e distribui dignidade, né? Todo mundo devidamente carteira assinada, registrado, tendo sua condição de dar o pão de cada dia dentro de casa. Essencial, né? Porque esse polo produtivo, ele reflete numa sociedade melhor, né? Maior fartura de empregos, o pessoal migraram para cá, né, em busca de melhorias para suas famílias. Antigamente, quando eu não tinha filho, eu não ligava muito assim para trabalho, não. Assim, eu poderia trabalhar, né? Assim, sabe? Mas assim, sem compromisso. Agora eu penso diferente, eu trabalho pelo meu filho. Nós achamos que a dignidade do ser humano ela está acima de tudo. E quem deve tratar de sua família são os seus provedores, o pai e a mãe. E havendo trabalho, há esse resgate de dignidade e a manutenção dessa dignidade. Porque a inserção do ser humano no mercado de trabalho oportuniza ele exatamente isso. Andar de cabeça erguida, ser livre e ter orgulho de ser ele, o provedor ou a provedora de sua própria família. São homens e mulheres que trabalham no campo, nas áreas de seleção de produtos, nos escritórios, fazendo com que o melhor alimento chegue nas prateleiras. E claro, esse trabalho passa pela utilização de tecnologia de ponta para que a agricultura seja realizada de forma sustentável. Que só são válidos os processos em que todos saem ganhando. E como um grande objetivo da APROA, temos a responsabilidade social e ambiental. E por isso, temos a educação e a saúde em nossa linha de atuação. São diversas as nossas ações dentre escolas, comunidades, hospitais, em toda a nossa área de atuação. Era bem pequena, a população era bem pequena. Aí foi chegando gente, foi morando ali mesmo no país, criou família ali mesmo. E aí por isso mesmo o filho foi ficando ali mesmo para das empresas, foi trabalhando, foi aprendendo e foi ficando por aqui. Não saiu da região daqui não, foi sempre aqui, na escola daqui e tudo. Foi bom mesmo. APROA, em prol do bem comum, sempre.